Boa noite. Boa noite para vocês também, quem está chegando agora. Vamos começar? Eu estou falando para os espíritos só? Boa noite. Ah, tem encarnado também, agora eu senti presença. Olha, é muito fácil quando a gente pega um tema gostoso desse para falar sobre a trilha que Jesus nos ensina. Alguém tem ideia do que seja essa trilha? Primeiro, qual que é a relação dessa condição de a gente poder falar da trilha de Jesus dentro de um centro espírita? Primeiro, que a doutrina espírita, quando Kardec pergunta aos espíritos, quando estava codificando a doutrina, na 625, na pergunta número 625, ele pergunta assim, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os espíritos não gastam mais do que uma palavra: Jesus. E é uma das coisas mais extraordinárias, porque se você estudar toda a vida dos grandes mestres que passaram pelo planeta Terra, os mais conhecidos, depois você faz uma comparação com a singeleza, com a capacidade de síntese dos ensinos de Jesus, para nos ensinar a bondade, sobre a bondade, a benevolência, a justiça divina. Obviamente, a doutrina espírita nos esclarece que as leis divinas são as mesmas leis naturais. São par e passo. As leis divinas não diferem daquilo que a gente entende por lei natural. E é o que Jesus coloca para nós. Jesus desenha para nós a figura de um pai. Coloca Deus como pai. E diz da bondade num exemplo categórico. Qual é o pai que, quando uma criança pede um pedaço de pão, esse pai coloca uma pedra na mão do filho? Deu para entender como é que funciona essa bondade, essa relação de afeto profundo que nos liga ao pai. Então, obviamente, não tem como ser gostoso, consolador, a gente entender como é que é a visão de Jesus e como que ele traçou a trilha de compreensão dessas leis divinas e explicou para nós através de parábolas, através de ensinos, pegos no cotidiano, na mais pura ação de vida comum, endereçando em cada instante a lógica de para quem ele estava falando. Se ele estivesse falando para donas de casa, ele falava do jeito que dona de casa entenderia o que significa essa lei divina, o que significa ser uma pessoa que respeita e age em harmonia e sintonia com as leis divinas. Ele explica para essas donas de casa e elas são capazes de entender. Se ele está conversando com doutores da lei, ele sintoniza a palavra dele para que esse doutor da lei, pelo menos, se não aceita, entende e sai dali com um barulho na cabeça para reflexões posteriores. E para nós aqui, para a doutrina espírita, quando a gente entende a trilha que deixou Jesus para nós, você observa que se você fizer um estudo do Sermão do Monte, onde está descrito principalmente em Mateus, você descobre a lógica para que a gente possa entender essa trilha de Jesus. Inicialmente você precisa de uma postura. Bem-aventurados os pobres em espírito. Os pobres de espírito significa que é a pobreza interior, a pobreza da não
ganância, a pobreza do não orgulho, do não egoísmo. É essa pobreza que está sendo colocada lá. Ou seja, traduzindo, humildade. Sem a humildade, você não é capaz de fazer essa trilha. Você nem começa a fazer essa trilha. Porque o início da trilha precisa dessa humildade. Necessita da humildade. Para você entender a imparcialidade divina, a bondade divina, a justiça divina, você precisa primeiro entender essa lógica cristã que Jesus coloca para nós de forma detalhada, simples, fácil de entender. Então, quando você, por exemplo, vai fazer essa trilha, você precisa entender que o primeiro passo necessariamente é a humildade. Por quê? Porque se você não fizer o primeiro passo, nem imortal você consegue entender, nem a imortalidade, nem a espiritualidade você consegue entender. Jesus desenha isso para nós quando ele diz para nós, ele para e diz assim, se você está ouvindo o que eu estou falando, se você é capaz de ouvir o que eu estou falando para você, e naquela época ouvir significava não só escutar, mas é escutar e entender. Tanto é que ele geralmente repetia esse bordão: ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir, veja aqueles que têm olhos para ver. Isso não quer dizer que é só enxergar ou escutar. Tem que escutar e entender o que ele estava querendo dizer. Então Jesus fala: se você ouve o que eu estou dizendo e crer naquele que me enviou, você terá vida eterna. Maravilha. Isso quer dizer o seguinte: se você não tiver a humildade para parar e ouvir Jesus, e entender Jesus, e acreditar, crer naquele que o enviou, entender a lógica de Deus enviar Jesus para ensinar para nós como é que se vive as leis divinas de forma mais perfeita possível. Se você não consegue entender isso, é porque a humildade ainda não chegou. Porque para crer naquele e entender, parar para escutar Jesus, precisa da humildade. Sem a humildade você não consegue entender. E sem isso, você não vai entender que é imortal. Olha que maravilha. Você terá a vida eterna. É a proposta de Jesus. Se você ouve o que eu estou falando e acredita naquele que me enviou, você terá vida eterna. Por quê? Porque quando você entende o que Jesus está falando, quando você percebe o que Jesus está falando e vê o sentido que está no que ele está falando e acredita em Deus, você passa a ser sujeito para a sua imortalidade. Antes você era imortal, mas não era sujeito para a imortalidade. Portanto, você vivia como um mortal. Você estava vivendo como uma pessoa que acredita ainda que vai morrer e que a morte é o fim de tudo. Como você acredita que é a morte e é o fim de tudo, então você ainda não vive como um espírito que tem um corpo temporariamente. Você vive no máximo como um corpo que tem um espírito meio duvidoso e quiçá continue depois. Jesus explica isso. Se você me ouve, acredita naquele que me enviou, é porque você já está preparado para entender a realidade espiritual. Então você vira a chavinha, sai da condição que você é um corpo que tem um espírito, para ser um espírito que tem um corpo para uma experiência espaço-temporalmente definida.
E aí você vai entender como é que começa a lógica do vida espiritual. Você passa a entender a vida espiritual como sendo o foco central da sua vida. Aliás, Jesus, quando ele chega para a gente, ele já dá o cartão de visita dele, quando ele começa a conversar com os discípulos e começa a sua vida pública, a primeira coisa que ele faz é dizer claramente a que veio. Ele diz: meu reino não é desse mundo. Então, tudo que eu for explicar para vocês, o meu reino não é do mundo material. Não é. Eu vou explicar para vocês o que é o meu reino, o que é o reino da divindade, o que são as coisas de Deus, o que são as coisas da espiritualidade, mas você precisa entender que, mesmo eu estando falando das coisas materiais, eu não estarei falando das coisas materiais por elas mesmas, mas eu vou estar usando as coisas materiais para tentar trazer vocês para compreender o meu reino que não é desse mundo. É por isso que, às vezes, para a gente entender Jesus, a gente tem que entender o seguinte: ele não fala do que ele está falando. Ele fala do reino de Deus, das leis divinas, mas só que usando as coisas materiais. Isso fica claro. A gente não cansa de falar isso. E para compreender essa trilha, essa jornada, essa caminhada, esse caminho, verdade e vida que Jesus ensina para nós, a gente precisa de colocar isso em prática. A gente precisa de fazer essa virada de chave. Quando Jesus fala, o reino de Deus é semelhante a um caçador de pérola que um belo dia encontra a maior pérola. Aí ele vai, vende tudo e não quer saber de mais nada, ele quer aquela pérola. Aí a pergunta: ele está falando de pérola? Ele está falando de caçador de pérola? Não. Ele não está falando disso. Ele está falando que o reino de Deus é semelhante a 2 pontos. Qualquer coisa que ele fala aqui agora, já não é mais o que ele está falando, é o reino de Deus que ele está tentando explicar para nós através de uma imagem. Aí você precisa de ter o quê? Ouvidos de ouvir e olhos de ver para decodificar. O que é a pérola? É a coisa mais importante que existe na historinha que ele está contando. O reino de Deus é semelhante a um caçador de pérola, que um belo dia encontra a maior pérola, provavelmente a mais valiosa, aquela que não tem mais nenhuma acima dela, aquela que te atrai a atenção até as últimas consequências, que você não quer saber de outra coisa, porque aquela é o motivo da sua paixão a partir daquele momento. Então, que pérola é essa? É o conhecimento das leis divinas, é o conhecimento das leis e regras que regem o mundo espiritual, o mundo nosso, mas só que do ponto de vista espiritual. Então, esse homem que é o caçador de pérola, somos todos nós. Que a partir do momento em que você encontra a maior pérola, nada mais te atrai a atenção. Por quê? Porque é aquilo ali que você quer a partir de agora. Qualquer pessoa com uma semana de estudo sobre o Evangelho compreendido, nunca mais volta ao ponto de partida. Por quê? Porque você encontra a sua pérola. Você não quer mais nada. É por isso que o Chico Xavier podia ser o homem mais rico das Américas. E não era. Não era. Porque ele tinha a pérola. O conhecimento da vida espiritual, ele já tinha. Então você podia oferecer para ele o que quisesse. Ele, não. Eu até gosto de contar a história. Eu me lembro uma vez que, se não me engano, foi o Roberto Carlos que mandou para ele um fusquinha, azul calcinha, sabe?
me lembro que a reportagem das TVs de Minas Gerais, apareceu lá o caminhão descarregando o Fusquinha. Dizem as pessoas que estavam do lado do Chico, que o Chico estava cutucando eles Oi, vem cá. Se a gente vender ele, quantos botes de macarrão dá? Ele já queria transformar o Fusquinha em bote de macarrão para matar a fome de quem precisava matar a fome. Por quê? Porque Chico já tinha a pérola. Para que ele vai querer mais? Quem descobre o valor, o significado da vida espiritual que Jesus veio ensinar para nós com detalhes, não quer mais nada. Por quê? Porque a vida que importa é a vida que existiu antes do nosso nascimento, existe agora e vai existir depois da morte. É isso que a gente quer. A gente quer transitar nisso. Outra, o reino de Deus é semelhante a um homem que um belo dia encontra um tesouro num terreno. Ele vai, vende tudo e vai querer o terreno onde está enterrado o tesouro. Ele está falando de tesouro, ele está falando de gente que está querendo comprar terreno? Não, ele está falando que o tesouro é o conhecimento das leis divinas. E esse conhecimento das leis divinas faz com que a pessoa queira só aquilo a partir do momento em que ela descobre. Quando você descobre o seu tesouro, nada mais te interessa, porque você quer é aquilo. Todas as parábolas de Jesus, você tem que fazer essa decodificação para cá. A parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E aí semeou, umas sementes caiu no meio de pedregulho, outras sementes caiu no meio não sei o quê, de espinhos, outros caiu em terra boa e deu 100 por 1 nos grãos. Jesus está falando de semeador? Não. Ele está falando de todos nós que somos capazes de semear aquilo que é a semente, a coisa mais valiosa que existe, que é o conhecimento das leis divinas, a lógica das leis divinas, a lógica do mundo espiritual e a nossa vida espiritual. Isso equivale. Isso equivale. E esse valor é exatamente quando você sai a semear, você sai a falar para as pessoas a respeito disso. As sementes que caem nos pedregulhos é porque não tinha estrutura, a pessoa estava desértica, a pessoa não tinha capacidade nem de conceber o que é essa semente. Aí ela não dá valor. Vêm os passarinhos e comem a semente, porque não tem profundidade no chão, não entra na cabeça da pessoa, ela não compreende, né? Outra cai, mas só que os espinheiros vêm e abafam e a semente morre. Mas outros caem semente, as sementes caem em terreno fértil e dão frutos. Quantas pessoas você já conseguiu passar a mensagem de Jesus e essa mensagem frutificou? Essa mensagem consolou. Essa mensagem fez daquela pessoa uma pessoa melhor, uma pessoa que entendeu qual que é o significado da vida espiritual nessa nossa jornada. Jesus explica isso detalhadamente. E ainda vai nos dizendo, com requintes de detalhes, o que é que a gente precisa fazer. Então está lá. Primeiro, a humildade. Segundo, aprender a perdoar. Obviamente, nós respondemos uma pergunta agora mesmo. O perdão começa pelo auto-perdão. Enquanto você não se auto-perdoa, dificilmente você vai conseguir perdoar o outro. Por quê? Porque a ferida está aberta em você. Então você primeiro tem que olhar para você. E toda vez que eu falo isso, eu lembro do meu pai, que era filósofo de roça, e isso vale a pena, porque eu, deficiente físico, na escola, e você sabe que ambiente de escola, naquela época, na década de 60, era cruel. Não existia bullying com o nome de bullying, mas existia violência extrema entre um aluno e outro. Lembra?
E aí eu passei um dia inteiro com o menino me chamando, manquitolo, 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 e o sangue ferveu, mas eu olhei para o menino, ele era maior do que eu. Sabe aquela coisa que você tem que engolir? Fui para casa, aí cheguei para o meu pai e falei, pai, não vou na escola mais não. Eu falei, por quê? É porque tem um menino lá que está me chamando de manquitolo. Ou seja, eu estava ofendido com esse menino. Tinha algo em mim que era ganchinho para o outro colocar a maldade dele enganchada. Aí o meu pai só fez assim, e você é manquitolo? Eu falei assim, uai, sou. Ele virou e falou assim, não, então esse menino você tem que ser amigo dele, porque ele te enxergou num mundo onde ninguém liga para ninguém, ele te enxergou, de repente você vai se tornar amigo dele. Eu falei assim, uai, não tinha olhado por esse lado. Com uma cacetada só ele me ensinou a me auto-perdoar, a me auto-aceitar a condição em que eu estou, eu não sou. Eu estou. E aí a doutrina espírita te explica por que você está temporariamente nessas condições. E o que isso significa para você em termos de restauração da sua integridade, da sua harmonia interior, da sua saúde interior. A doutrina espírita te explica isso. E Jesus já falava disso, a cada um segundo suas obras. É a mesma coisa. Lei de causa e efeito é a cada um segundo suas obras. Você colhe o que planta. Se você planta espinhos, não tem como não colher espinhos. Porque é a lógica da vida. Se você planta maçãs, colherá maçã. Se você planta espinheiro, colherá espinheiro. E toma cuidado para não se machucar muito nos espinhos. E toma cuidado para que esses espinhos não machuquem outras pessoas. Porque você será responsável por toda e qualquer ferida que esses espinhos que você plantou fizer a outrem. É a sua lógica de vida, é a sua história de vida. E aí você começa a entender que a lógica do viver é muito simples de observar. E a gente só sofre porque a gente não quer, a gente se recusa a abrir os olhos, a abrir os ouvidos para entender essa lógica divina. A gente dá muito mais valor numa desavença, numa humilhação, numa ofensa, do que na capacidade de fazer, eu posso perdoar. Por quê? Porque eu me perdoo. Eu sou capaz de me perdoar. Eu olho para mim e já não consigo mais me punir, me autopunir por essa coisa que eu não aceito em mim. Eu aceito porque eu estou temporariamente nessas condições e isso tem uma lição a me oferecer. Isso tem um aprendizado que eu preciso de abrir os olhos para entender qual é. Não existe enfermidade, não existe qualquer tipo de coisas que nos façam sentir desprazer diante da vida que não tenha endereço certo. Não existem vítimas. Se o problema é seu, é seu. Se fosse de outro, era de outro. Você é que precisa. Não existe injustiça na lei divina, existe justiça. Aí é quando a gente entende isso, a gente começa a compreender a amplitude do processo. Vai, pera lá. Então quer dizer que os meus sofrimentos é de minha responsabilidade. Então eu passo a olhar para mim, e aí o Sermão do Monte dá uma dica genial. Ele fala assim, ó, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha aqui.
Presta atenção na lógica. Lógica irrefutável. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é uma pessoa misericordiosa? Significa que é uma pessoa que pratica a misericórdia para com os seus. O que é praticar a misericórdia? É olhar as misérias do outro com o olhar do coração. Miseris cordis. Olhar a miséria do outro, olhar as mazelas do outro, os erros dos outros, com o olhar do coração, que quer dizer a compreensão, olhar com entendimento, olhar com capacidade de ser condescendente com o erro que o outro ainda comete. Aí na hora que você olha para ele e você fala assim, gente, vem cá, não se puna. Não se cobre tanto, não se exija tanto, porque você precisa de entender, é assim, assado. Misericórdia, olhar com misericórdia. Olha a lógica irrefutável. Se eu tenho misericórdia para com o outro, é claro que eu já tenho misericórdia para comigo mesmo. Porque quem não tem, não dá. Não tem condições de dar. Se eu olho a misericórdia, com misericórdia, a vida do outro, porque eu já aprendi a olhar para a minha vida com misericórdia. E qual que é a lógica que Jesus coloca? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Claro que nem água. Claro que tem água, que nem água. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque se saciarão. É a mesma lógica. Se você é justo, se você já aprendeu a olhar o mundo com a justiça e a compreensão do que é a justiça divina, você olha para o outro, mesmo que ele esteja praticando injustiça, você aprende a olhar com justiça. E é por isso que você chega perto dele e fala assim, a fome e sede de justiça que eu tenho, eu posso passar para você, para que você também conheça o que é ser justo e o que é ser uma pessoa que já aprendeu a viver com justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque alcançarão justiça, serão saciados. Chega a ser infantil, de tão desenhado que é o processo. Mas só que quando a gente assume o primeiro passo da subida do Sermão da Montanha, bem-aventurados os humildes, logo em seguida vem a bem-aventurados aqueles que são os aflitos. Por quê? Porque a aflição vem imediatamente na hora que você descobre o que é humildade. Na hora que você começa a ficar mais humilde diante da vida, você vai entender todos os seus processos de aflição. Que antes você fazia vista grossa, porque o orgulho não deixa, a vaidade não deixa, a incompreensão não deixa, a ignorância não deixa. Mas na hora que você se torna humilde, que você entende o começo do caminho, da subida, eu chamo de subida, da ascensão evolutiva, na hora que você começa a subir, os seus conflitos começam, e você começa a ter que trabalhar os seus conflitos. E aí, haja conflito para ser trabalhado. Haja conflito para ser trabalhado. Se você consegue, você vai chegar à pureza. Bem-aventurados puros de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Olha que maravilha. Ele não falou enxergar a Deus, não. Ele falou verão a Deus. Isso significa compreenderão a Deus. Bem-aventurados os que têm pureza no coração. Enquanto você não se limpa de todos os conflitos que você precisa trabalhar, de todas as suas mazelas que você precisa de se auto-perdoar, você não terá a capacidade de ver a Deus, compreender a Deus, compreender
toda a logicidade do caminho, da trilha que Jesus veio desenhar, literalmente colocar setinhas no caminho para nós. Aqui, ó, as plaquinhas estão todas muito bem sinalizadas. Passa por aqui, menino, passa por aqui. E aí, algumas horas, por exemplo, Jesus é tão veemente que ele fala: se você quiser chegar ao Pai, terá que passar por mim. Porque existem outros caminhos, mas são mais dolorosos, mais sofridos, mais longos. Quer parar de sofrer imediatamente, quer sofrer o mínimo possível, quer fazer um caminho agradável, saboroso, terá que passar pelo que eu estou te ensinando. E se você entender o que eu estou te ensinando e agir de acordo, menino do céu, você vai ver que alegria. A sua saúde vai melhorar 1000%. A sua paz de espírito vai melhorar 1000%. Por quê? Porque quanto mais você entende essa lógica do caminho, verdade e vida, menos você sofre, porque você aprende a viver em sintonia com esse conhecimento. E quanto mais você vive em sintonia com esse conhecimento, mais você não fere as leis divinas. Deus não castiga, mas a nossa incompreensão das leis divinas faz com que a gente haja e receba o efeito da ação que a gente pratica. Deus não castiga, mas se eu tacar um murro nessa parede, a dureza da parede é muito maior do que a minha mão. E vocês acham que vai sofrer mais quem? A parede ou a minha mão? Mas aí é livre-arbítrio meu. Se eu quiser, eu posso dar um murro na parede. E depois eu que me viro com a dor. Isso não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com lei. Você está ferindo uma lei. É a lei biológica. A sua biologia é mais frágil do que a estrutura molecular da parede. Você assume essa condição. É muito simples, muito claro. Tão simples que às vezes a gente fala: não pode ser isso não. Não pode ser só isso. Isso tem mais alguma complicação. Não tem. Por incrível que pareça, não tem complicação. Quando Jesus pede para a gente ser indulgente, perdoar os pecados, perdoar os erros, os equívocos dos outros com a ação conosco, quando ele coloca isso e sintetiza todo o processo da lei divina, ele chega a ser tão assertivo que o último discurso dele é um discurso sintético. O último discurso. Antes dele subir aos céus, ele tem um discurso que é a síntese da síntese, da síntese da síntese. Chega a ser a síntese até do Sermão do Monte. Ele só fala assim: que vocês se amem uns aos outros como eu vos amei. A referência é o amor dele. Não é o amor que a gente acha que sente. Que vocês se amem uns aos outros como eu vos amei. Entende isso? Só isso. Se perdesse tudo e ficasse só esse último sermão dele, não tinha perdido nada. Mahatma Gandhi fala que o Sermão do Monte, se perder todos os livros da humanidade, acabou, perdeu tudo. Mas se resgatar só o Sermão do Monte, nada se perderia. Porque ali tem toda a referência do que significa ser um ser humano em processo evolutivo nesse planeta. Então aí a gente entende, às vezes a complicação nossa, a nossa complicação é que, mas amar ao próximo, que vocês se amem uns aos outros como eu vos amei, mas e os inimigos? O que Jesus responde a respeito?
Amai os vossos inimigos. E aí a pessoa, é nessa hora que o orgulho, o egoísmo não deixa, né? Ah, mas o cara pisa no meu pé toda hora. O cara me atazana. Como é que eu vou perdoar? Mas é a única forma de você se livrar dele. Às vezes as pessoas chegam no centro espírita, principalmente nos cursos de mediunidade que a gente dava ano passado, a pessoa chega e tem um obsessor me obsediando. Como é que eu me livro dele? Eu falei assim, ame-o. Na hora que você aprender a amá-lo de verdade, você se livra dele. Foi, mas ele só faz maldade comigo, ele só faz coisas que não me agradam. Eu falei, pois é porque você está na mesma sintonia dele. Enquanto você estiver na mesma sintonia, você vai receber tudo que ele tem para te oferecer e ele vai receber tudo que você tem para oferecer para ele. Vocês dois estão aí, digladiando. Só tem um jeito de você se livrar dele. E Jesus é que ensinou: orai e vigiai ao longo do caminho. Por quê? Oração significa que você precisa vibrar todo o seu ser numa frequência maior. Comparando com frequência de rádio, é a mesma coisa. Se o seu radinho está sintonizado numa faixa de 95 MHz, todas as rádios que tocam na 95 MHz, você tem sintonia com ela, porque a onda está vindo e o seu rádio capta essas ondas. Se a sua cabeça está vibrando em 95 MHz, comparativamente, você vai captar todas as ondas. E se essa é uma faixa perigosa, uma faixa ainda muito ruim, porque só te dá condições de você fazer, por exemplo, maldades, obviamente você vai captar todo mundo que está sentindo mais ou menos o que você está sentindo. Náuseas, vômito, doenças a todo instante, irritação, raivas. O que você precisa fazer? Você se torna joguete na mão desses espíritos que estão na mesma faixa. É sintonia. O que você faz? Orai. Sobe o seu padrão vibratório. Se possível, ora para os seus inimigos. Aqui, ó, amai os seus inimigos. Ora por eles. Na hora que você ora por eles, o seu padrão vibratório sobe. Aí na hora que você chega aqui em cima, você vai entrar em sintonia com quem está aqui em cima. E geralmente uma pessoa que está aqui em cima no mundo espiritual, eles pensam saúde, alegria, felicidade, vida boa, vida tranquila, vida em paz, não quer briga com ninguém, está aqui, ó. E Jesus avisava: orai e vigiai, ou seja, vigie o teu pensamento, porque se você baixar do que você está, aí vai ficar muito pior. Aí a depressão, tudo quanto é tipo de doença psíquica vai acontecer e acometer você. Medo da vida, medo de tudo, depressão, mais um monte de coisa, porque você precisa entender como é que funciona. Então, orai e vigiai, não deixa cair não. Aí na hora que você ora e chega aqui em cima, você vai entrar em contato com os espíritos que podem te dar saúde, que podem te dar bons pensamentos o dia inteiro. Então é por isso que amai os seus inimigos, porque é a única forma de você se livrar deles. Se o seu inimigo está te perseguindo nessa faixa e ele te alcança porque está conseguindo colocar o pensamento dele na sua cabeça, chamados pensamentos intrusos na sua cabeça, fazendo você se sentir mal, então aqui, ó, ore e vai lá para cima. Na hora que você chegar aqui em cima, ele só, se quiser continuar te perseguindo,
ele não dá conta de te perseguir na mesma faixa que ele está. Ele precisa de fazer algo que faça ele levantar o padrão vibratório para te atingir, porque agora você está aqui em cima. Mas ele só pode fazer isso amando. E se ele conseguir te alcançar, na hora que ele chegar aqui em cima, ele vai estar te amando e não te odiando. Ama seus inimigos e você se livra deles, ou faz com que eles acompanhem você, porque a sua oração é isso que acontece. Você eleva o seu padrão vibratório e é aí que funciona. Orar e vigiai. Quando Jesus falava isso e ensinou, inclusive, até a nos encontrar conosco mesmo no processo de uma oração bem feita. Quando ele ensina para nós a oração do Pai Nosso, olha aqui, ó. A primeira fala, Pai Nosso que estais no céu. Primeiro, é uma fala de afeto, chama de Pai, chama a Deus de Pai. E outra, que estais no céu. Se você fala Pai Nosso que estais nos céus, já é um ato de humildade. Seja feita a vossa vontade. Olha que maravilha. Seja feita a vossa vontade. Eu abro mão das minhas querelazinhas, mas aceito aquilo que o Senhor propõe para mim nas leis divinas. Aprenda. O Pai Nosso, na hora que você chegar em casa hoje, tarefa de casa, viu gente? Na hora que você chegar em casa hoje, você pega o Pai Nosso para ler e estudar o significado, para na hora que você estiver rezando o Pai Nosso, você entender as palavras e o sentido das palavras que você está dizendo. Porque rezar sem prestar atenção no sentido é quase que é reza, não é uma prece. A prece é quando você faz a decodificação do que você está falando, e aí ela gera sentimentos, e é o sentimento que vai te fazer elevar ou não. Se entendeu isso? A trilha de Jesus é muito fácil da gente seguir, mas a gente precisa de entender que o ponto de partida é a nossa humildade e a nossa levantada de mão para nós mesmos, assim, dizendo: estou aqui, Deus, e quero aprender a seguir essa lógica. Então, mãos à obra e estudem. Vem conosco que a gente já está estudando isso há muito mais tempo. Não somos, exemplos para ninguém, mas nós já temos um caminho andado nesse quesito. Então, vamos embora todo mundo junto e todo mundo aprendendo, porque aí a gente se sai bem. Boa trilha para vocês.